Olá galera, tudo bem? Eu sou o Daniel da DR Soldas e hoje eu vou falar sobre mais um detalhezinho da questão de solda TIG, né? O que nós vamos falar hoje, né? O assunto que nós vamos falar, a questão da pressão do gás, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse instrumento aqui. Nós vamos falar como formar a bola do tungstênio nesse tipo de equipamento, né? É para quem vai iniciar e quem já está iniciando nessa solda, né? Nessa área da soldagem TIG. Tem alguns detalhes que a gente tem que observar, né, para ficar um bom acabamento na solda, né? Então vamos dar uma olhadinha nesses pontos. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre os bucais de proteção. Tá vendo esses bucais, né? Então, eu tenho aqui um bucal de Super Gas Lens, um Gas Lens e um bucal Standard aqui. Esse aqui é um bucal número 7, né? Pessoal, podendo observar que esses bucais eles já estão contaminados, né? Então a gente vê essa sujeira que tem entranhado dentro do bucal, né? Desse material cerâmico aqui que é chamado de alúmina. Então nós vimos aqui, né, esse bucal Super Gas Lens ele já está com bastante contaminação, né? Às vezes ele acaba com a amperagem bem alta, né? Ou às vezes o pessoal bate o tungstênio na peça e gruda aqui, já contamina o tungstênio. Então, para soldar bacana, a solda ficar show de bola, esses bucais eles têm que estar os mais limpos possíveis. E para a passagem da corrente elétrica, o tungstênio também tem que estar bem limpo. Aqui nós vimos um tungstênio que está contaminado, né? Esse aqui ele bateu na peça, aí já criou essa contaminação, essa sujeira aqui, com um pouco de material também. Isso aqui vai atrapalhar na hora, né, de abrir o arco, vai ficar mais difícil de abrir o arco, né, e provavelmente pode passar essa contaminação para a peça, né. Aqui nós vimos um outro, o tungstênio que ele tá bem clarinho, amareladinho, bem protegido, limpinho, né, já com ali feito a esferinha na ponta. Então são vários detalhes que a gente tem que observar na hora de iniciar a solda, né? Para a solda ficar bacana, né? Primeiro a gente tem que observar se os bucais não tem contaminação, né? O bucal já começa a chegar a um certo ponto que a gente tem que acabar descartando ele, né? Não utilizando e colocando, substituindo esse bucal pelo bucal novo. Galera, eu tenho um tubo aqui de alumínio, né? E o alumínio ele tem um óxido, né? Ele tem uma parte em cima aqui fosca. Então, se eu for fazer uma solda aqui em cima, eu tenho que remover essa camada, né? Eu tenho que fazer uma limpeza nessa peça. Então, um dos detalhes aí que a gente sempre comenta, a gente sempre fala, né? A questão é aquela escova de inox, né? Então a gente vai dar uma boa escovada nessa peça. Então a gente fez essa remoção. Então o pessoal vai limpar essa base aí. Eu utilizo acetona, né? Então a gente vai pegar um pouquinho, né, uma flanelinha, um paninho aí com acetona limpo, né? Pra gente poder dar uma limpada e tirar essa gordura. Então a gente vai dar aquela boa limpada. Tem peças que a gente faz aí de recuperação ainda, motores, peças de motores, cárter, essas peças que vão óleo, que tem sujeira impregnada ou tintas, a gente tem que fazer uma boa limpeza dessa área que a gente vai soldar, né? Aqui no equipamento, né, nós vamos colocar em AC, nós vamos soldar em corrente alternada. No equipamento WSE, nós temos essa função aqui que é o balanço AC, né, é o balanço do arco. Então, essa função aqui nós vamos colocar no máximo ela, né? Aqui, no caso, mais 5, né? Em outros equipamentos como WSME, 220p, nós temos configurado 20, 80%. Né? Então, o pessoal vai colocar lá em 80%. Aqui, na corrente principal da máquina, nós vamos baixar o mínimo dela, né? Se nós ligarmos aqui, observar que a máquina vai ficar com 24 amperes, né? Ela varia, às vezes 23, às vezes 24 amperes. Então essa é a mínima que a máquina trabalha em corrente alternada.
Então o pessoal vai sentar, né, perto da máquina, o pessoal vai posicionar, né, vai colocar a máscara de solda ali, vai colocar todos os EPIs certinho, e nós vamos colocar, né, nós vamos fazer uma solda, colocar a peça perto da máquina, nós vamos abrir o arco elétrico e nós vamos observando o tungstênio e nós vamos aumentando aqui, né, o arco, né, como se o arco estivesse aberto lá. Nós vamos aumentando a amperagem e cuidando do tungstênio, né? Vamos cuidando, vamos aumentando até que eu observar que o tungstênio formou, né, aquela bolinha, né, que ele fez aquela esfera na ponta. No momento que ela aconteceu essa esfera, nós soltamos o dedo do gatilho, né? Viemos aqui para a máquina de novo, vamos acertar o balanço do arco. Eu utilizo mais ou menos por aqui assim, depende, conforme alumínio, às vezes a gente tem que botar um pouquinho mais de limpeza ou tirar um pouquinho. E vamos lá acertar a amperagem, né? Digamos lá que vamos soldar lá em 80 amperes, né? Então nós vamos colocar aqui a amperagem e vamos soldar no máximo. Também coloquei o meu pós-gás lá em torno de 6 segundos, né, para garantir que esse meu tungstênio vai ficar bem protegido. E na ponta dele eu dei uma afiada, né? Eu dei um chanfrinho bem pouco para ajudar ali na questão para formar o balanço. Então, com a minha mão esquerda, né, eu vou segurar o potenciômetro da máquina e com a minha mão direita eu vou estar segurando a tocha. Então nós vamos abrir o arco. Formou. Eu vou desligar. Porque quando ela desligou, ela continuou saindo gás, né? Então ali ela já formou a esfera, ó. Mas ainda não está bem formada. Então nós vamos ter que usar um pouquinho mais de amperagem, né? Ali nós vimos que eu estou com 32 amperes. Então eu vou de novo e nós vamos tentar aumentar mais um pouco. Pós-gás agindo, protegeu bem o tungstênio. Agora nós vimos que formou bem a esfera, né? Então, olhando para a máquina aqui em torno de 40 amperes, né? Então ali eu consegui formar a minha esferinha na ponta do tungstênio, né? Sempre utilizando pós-gás. Então o pessoal vai iniciar uma soldagem, né? Já fez esse procedimento, nós vamos vir aqui para o equipamento, nós vamos regular de novo aqui o balanço do arco, para nós não deixarmos positivo demais, ele vai ficar muito alto e vai queimar. Nós vamos utilizar aqui a amperagem de 100 amperes. Se o pessoal puder observar ali, ó, já saiu uma contaminação, né? A gente limpou e ainda ficou um pouquinho ali de contaminação ao redor. Então, isso aí no momento que a gente vai soldar, a gente tem que dar aquela limpadinha de novo, né? Então eu vou fazer um cordãozinho aqui, só para o pessoal poder ter um pouquinho de entendimento, né? Como iniciar ali, né? Então o alumínio ele demora um pouquinho para fundir, então tem que esperar no momento que dá, né, acontecer a poça de fusão para a gente depositar o material.
pegando o pós-gás agindo, ó, o tungstênio vai esfriar dentro de uma camada inerte. A gente conseguiu observar bem ele resfriando, né? Ó, ele ficou com uma cor bem bonita, bem amarelada, né? No caso aqui, eu usei em torno de 100 amperes, então eu poderia ter colocado um pouco mais, mas, né, para ele se formar a poça mais rápido. Quando a gente inicia, né, o alumínio ele está frio, então ele vai demorar um pouquinho a formar a poça de fusão. Aqui, como a peça já acabou de aquecer, quando eu for fazer outro cordão aqui, vai ficar, né, mais fácil porque a peça já está quente. Conforme a amperagem que nós colocarmos, às vezes nós temos até que baixar um pouco, né, quando ela está começando a derreter muito e querer deformar a peça. Então, a peça vai ficando mais quente, o alumínio vai fluindo melhor e o brilho vai ficando, né, mais intenso, ó. Vou colocar mais de perto, então a peça vai ficando mais... O alumínio fica mais limpo, né, conforme o pessoal utilizar e a peça for esquentando. Então vai sempre dando aquela cuidada, né? Agora eu sempre gosto quando o alumínio ele tem que fundir bem, né? Ele tem que derreter legal, então ele tem que se escorrer bem, né? Aqui tá faltando um pouco de amperagem, né? Então vamos aumentar mais um pouco. Agora ele está fundindo legal, a gente vai achando o ponto do alumínio, né? Ele não pode ficar muito boludo, ele tem que se espalhar bem, né? Ele tem que fundir, né? Então ele tem que derreter, então o pessoal vai colocando, praticamente quando vai botando, ele vai, né, fundindo. Se for observar aqui, nisso aqui, ó, isso aqui é o furo, é a cratera, né? Por que está acontecendo esse furo de cratera aqui? Porque eu não estou utilizando a rampa, né? Se eu for utilizar a rampa, ela evita aquela queda brusca, né, da corrente, então acaba evitando de acontecer isso aí, né? De ficar esse furo aí no final do cordão. Então nós vamos repetir o passe, né? Isso aqui é só uma demonstração para a galera poder entender o princípio, né? É um pouco difícil para mim até filmar aqui com a câmera em cima e soldar ao mesmo tempo, tá? É um pouco complicado, então peço desculpa aí, às vezes a posição, né, é um pouco difícil aqui para mim. Aqui nós utilizamos já uma rampa, né?
uma rampa em torno de 2 segundos. Então, se a gente observar aqui, nós vamos ver que aquele furo do cordão, né, aquele furinho, ele não tem mais, ó, ele já diminuiu. Então, conforme, né, a amperagem, a gente vai regular um tempo de rampa aqui para evitar, né? Se o pessoal vai soldando, de repente ficou um pouquinho mais, vamos tentar tirar um pouco mais, vamos aumentar ali para uns 3 segundos essa rampa. E assim a gente vai configurando, né? Então, para isso que servem esses comandos da máquina, né? O pessoal ter esse entendimento dos comandos aí fica interessante, porque daí o acabamento fica show de bola e a peça não fica com nenhum defeito, né, galera? Galera, nós temos que sempre verificar aquela questão, né? Tungstênio limpo, né? Com aquele brilhinho ali, utilizando o pós-gás legal lá, sempre controlar, né? Para não haver desperdício também, né? Não deixar muito pós-gás, né? Então a gente consegue visualizar, ó, o tungstênio ele tá numa cor bonita, bem limpinho, não tem contaminação, bucal também não, né? Então falar sobre o fluxômetro, né? Ou bibímetro, né? Isso aqui serve para a gente medir a vazão de gás, né? Então a gente observando aqui em torno ali de 8 litros por minuto, né? Então esse acessóriozinho aqui é bem bacana para a gente verificar, né? Claro que a gente também verifica lá no relógio, mas às vezes acontece de alguma defasagem, né? Então aqui a gente tem uma regulagem bem precisa, né? Um lado aqui nós temos argônio, né? E o outro ali CO2, né? Que a gente utiliza até para o CO2 ou para as misturas, né? Então eu vou olhar nessa escala de cá, né? Então ali nós temos ali, ó, 6, 7, praticamente 8 litros por minuto ali que nós temos a vazão de gás, né? A vazão de gás nós temos tabela conforme os bucais, né? Então conforme o bucal a gente utiliza aí essa questão aí da vazão de gás. Eu utilizo aqui em torno de 5, 6, 7 litros por minuto, né? Eu não fico muito à risca nisso aí, né? Então eu for um pouco meio a olho mesmo, tá, galera? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Espero que tenham aproveitado bem as dicas e até o nosso próximo vídeo.